Então nessa noite eu vou estar falando a respeito das 10 virgens. E Deus me trouxe essa palavra porque o que tem acontecido nos dias de hoje? Ou melhor, desde o início de março, final de fevereiro. Nós entramos num estado de pandemia. E nesse estado de pandemia, as pessoas têm ficado dentro de onde? Das suas casas. Isso teoricamente, né? As pessoas elas têm ficado nas suas casas e evitando os relacionamentos sociais, têm evitado aglomerações, têm evitado ir trabalhar, têm evitado ir à igreja. E será que essas pessoas elas também têm evitado Jesus? Será que essas pessoas que estão evitando tudo por causa da pandemia têm evitado ser cristão? Será que diante dessa realidade da pandemia, você tem evitado de orar para não pegar coronavírus? Parece uma brincadeira, né? Mas quantas vezes durante 90 dias, 120 dias você orou? Quantos dias durante 120 dias você pegou a Bíblia para ler? Quantos dias dentro de 120 dias você fez o bem para alguém? Você mandou uma mensagem para alguém para falar de Jesus? Ou seja, a gente trocando em miúdos está em uma... se isolando, né? Fazendo distanciamento social e espiritual. E nós como cristãos, nós precisamos compreender que nós somos a luz desse mundo, estando dentro das nossas casas ou em convívio com outras pessoas. E Jesus, Ele quer que nós, nessa pandemia, ou melhor, desde o início das nossas vidas, é que nós façamos a diferença, que nós sejamos cristãos, que realmente nós honramos a Tua Palavra na sua essência. Então, quando nós usamos um argumento, uma desculpa de que eu estou isolado em casa, então eu não posso ir para a igreja. Então, o fato de eu não ir para a igreja não me permite fazer tanto quanto eu queria fazer. Isso é uma mentira. Por quê? Porque se você colocar em paralelo a sua vida... a gente está caindo filtros aqui, tá? Eu não estou na série, mas eu tô ministrando no mesmo nível. Se você fizer dois paralelos, a sua vida hoje e a sua vida antes da pandemia, o que mudou? A sua vida espiritual. As pessoas, teoricamente, deveriam falar assim, cara, porque eu tô em casa, eu tô buscando a Deus igual um louco. Porque se eu não posso encontrar com meus amigos, eu não posso tomar tereré, eu tô usando esse tempo para pensar em Jesus, eu tenho usado esse tempo para me ler a Bíblia, eu tenho usado esse tempo para escutar ministrações, é isso que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu preciso chegar na eternidade. É isso que aconteceu na sua vida? É isso que aconteceu na minha vida? Então nós precisamos refletir sobre algumas coisas. Nós somos cristãos porque nós estamos indo a uma igreja? Ou somos cristãos porque nós seguimos a Jesus? Essa é a grande diferença do Evangelho. Aqueles que pagam um preço para servir a Jesus, esses que vão estar na eternidade. Aqueles que apenas estão indo em igreja vão diretamente para o inferno. Então nós precisamos entender que nós somos cristãos não porque as pessoas querem que nós sejamos. Não porque é um ótimo estilo de vida. Não porque eu acho legal ser cristão, porque você não fala palavrão, você não mente. Então, cara, eu sou simpatizante do Evangelho e por isso eu sou um cristão. Não, mas é que eu gosto do pastor Wilson, é que eu gosto do Leonardo, é que eu gosto das pessoas e é por isso que eu vou para a igreja. Cara, você está errado. Porque pessoas não vão te levar para o céu. O único que vai te levar para o céu é o Jesus Cristo. Então o fato de você ter uma carteirinha de membro não vai te levar para o céu. O fato de você colocar nos seus status lá uma imagem de Jesus não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é o seu relacionamento com Jesus. Eu fico impressionado com um texto, se eu não me engano está em Mateus, na verdade está nos 4 evangelhos, os 3, né? Acho que João não fala a respeito disso. O pastor pode me corrigir se eu estiver errado. Mas Jesus diz assim: no último dia muitos dirão, Senhor, Senhor, eu expulsei demônio, eu curei enfermos, eu fiz isso e aquilo no seu nome. Aí Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim que eu não te conheço. E como que isso aconteceu se eu era da igreja? Como isso aconteceu se a pessoa ela falava de Jesus para as pessoas?
Como isso aconteceu com essa pessoa de Jesus falar que não te conhece? Porque ela curou uma pessoa, a pessoa paralítica andou. É porque essa pessoa, Jesus estava fazendo milagres a partir dela, mas ela não tinha relacionamento com Jesus. Então nós precisamos entender que para chegarmos à eternidade, nós precisamos ter um relacionamento com Jesus. E aí nós estamos nesse período de pandemia, 100 dias. E muitas pessoas que tinham bagagem espiritual, bagagem que eu estou dizendo assim, que eu dentro do contexto que eu vou ler aqui. Deixa eu pegar a Bíblia. Mateus 25, a partir do versículo 1. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Então aqui o que aconteceu? Jesus está contando uma parábola e aí ele diz que haviam 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. O que a Bíblia diz? Que ele voltaria para buscar uma noiva. Sim ou não? Para buscar uma noiva. Então ele não veio buscar uma placa de uma igreja, ele veio buscar uma noiva. E aí, diante dessa realidade, nós vemos aqui 2 cenários. E eu vou colocar esses cenários como 2 igrejas. Então, a igreja A, que era imprudente, e a igreja B, que era prudente. E essas 10 foram se encontrar com um noivo. E aí a Bíblia diz que elas foram ao encontro do noivo. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleos nas vasilhas. Então o que esse texto está dizendo? Que 5, que são as imprudentes, elas pegaram as suas lamparinas, ou seja, toda a sua bagagem religiosa, tudo aquilo que era o natural dela, tudo aquilo que ela aprendeu durante o seu relacionamento com a palavra, com a sua vida. Então a igreja acumulou informações durante 15 anos, 5 anos, 20 anos, e elas foram ao encontro do noivo. Pessoas que sempre foram cristãos, começou a pandemia e ela saiu para ir ao encontro do noivo. Não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio. E aí, essas mulheres, essas 10 mulheres, essas 2 igrejas representadas aqui, elas foram ao encontro do noivo e as 2 haviam bagagem, as 2 tinham bagagens espirituais. Porém, a Bíblia diz que 5 imprudentes só levaram a bagagem e as outras 5 levaram o azeite. Qual que é a diferença entre eles? Quando iniciou a pandemia, elas passaram a usufruir de tudo aquilo que elas tinham. Coisas... eu era religioso, então eu não estou mais indo na igreja. Eu li a Bíblia porque as pessoas pediam, então eu já não estou lendo tanto porque as pessoas não estão pedindo. Só tenho as lives em determinados horários, então eu estou lavando louça, eu estou lavando roupa, eu estou fazendo isso. Então às vezes eu ligo lá no finalzinho para pegar e começar a assistir. E aí essas pessoas que tinham um grau de informação, de bagagem, começou a consumir tudo aquilo que ela tinha, a partir do momento que acabou. Não sei se estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. O fato de que ela antes era uma pessoa fervorosa porque ela tinha o conhecimento e tinha certas obrigações religiosas, fazia ela estar no mesmo patamar do que todas as outras pessoas. Porém, quando a fonte, obrigação ou religiosidade ou por estar acomodada secou, ela parou de buscar a Deus, parou de se alimentar do Espírito Santo, de buscar o Espírito Santo, parou de se entregar, parou de ter santidade, parou de... Então essas pessoas foram consumidas. E a gente tem visto já alguns sinais de pessoas que antes eram muito bem, você fala assim, cara, aquela pessoa ali, realmente Deus tem movido o coração dela, e hoje você vai falar com algumas pessoas, ou você começa a ouvir relatórios das pessoas, e você vê que aquela fé que ela tinha começou a esfriar. E o que a Bíblia diz? Que nos últimos dias, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria.
Então essa verdade que eu estou dizendo aqui é o que tem acontecido nesses dias. Por quê? A pessoa parou de ter aquela certa obrigação e começou a ser uma opção. O que eu tenho de opção a sábado às 20 horas? Eu tenho a live da rede e eu tenho série da Netflix. O que eu tenho é o culto no domingo à noite às 18 horas. Eu tenho o culto da Igreja Batista Monte Sião ou eu tenho que tomar um tereré ou fazer qualquer outra coisa. Quais têm sido os seus? Você tem que estar buscando isso. Antes você tinha que estar na igreja porque você tinha algum compromisso. Ou para ninguém falar assim, ó, você faltou no culto hoje de novo. Então agora você não tem mais isso. As pessoas não estão pegando no seu pé. E como tem sido o seu dia a dia. Então essas pessoas começaram a dar sinais. Aqueles que estavam muito bem aparentemente, hoje já não estão tão bem assim. Essas são as 5 imprudentes. E as prudentes não. As prudentes, nesse período, elas continuaram buscando a Deus. Elas continuaram se alimentando de Deus. Elas estão acordadas à meia-noite buscando a Deus. Elas estão acordando 5 horas da manhã para escutar um cara falar de Jesus. As pessoas estão se alimentando, independente das outras pessoas, ela está buscando. Pessoas que acordavam para orar, ou que ficavam buscando a Deus, ela tem continuado fazendo isso. Então essas são as prudentes, a igreja que realmente está na terra para servir a Jesus, para amar Jesus, para viver por Ele. Então nós precisamos identificar nessa noite, o fato de você estar aqui, glória a Deus, eu fico muito feliz com isso. Mas o que nós precisamos fazer é ir além. Eu estou aqui ou eu sou a igreja? Eu sou a noiva de Cristo. Eu sou aquilo que o Espírito Santo habita. Então é essa conclusão que você precisa ter. Se Jesus vier agora, Ele vai encontrar uma igreja, uma igreja limpa, ou ele acharia uma igreja, ou melhor, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Então nós precisamos identificar quem nós somos. E nessas lives eu tenho falado sobre isso. Eu preciso que você entenda, que eu entenda quem eu sou. Eu tenho falado que todo mundo tem uma opinião sobre todo mundo. Eu tenho uma opinião sobre o Daniel, eu tenho uma opinião sobre o Pedro, eu tenho uma opinião sobre fulano, todo mundo aqui eu tenho uma opinião. E todo mundo tem uma opinião contra mim. Todo mundo tem uma opinião a meu respeito. E diante dessa realidade, você ter uma opinião sobre você mesmo, isso é muito importante. Eu falei com um jovem que o que adianta todo mundo te amar se você não se amar? Você nunca vai conseguir receber o amor. Porque você não se ama. Nada que alguém faça vai fazer você entender que você é importante. Então quando você não é uma igreja realmente ajustada com o Espírito Santo, ou que pelo menos, mesmo diante dos seus problemas, das suas dificuldades, você tem buscado essa mudança, nada que aconteça na sua vida vai ser bom. Você não vai conseguir cumprir a palavra que diz em tudo dai graças, que essa é a vontade de Deus. Então nós vemos que já haviam 5 prudentes e 5 imprudentes. E a Bíblia diz assim, e como, no versículo 3, as imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Ou seja, o Espírito Santo ele está chamando a mim e a você e dizendo assim: saiam ao encontro do noivo. Toma uma atitude, assim como eu falei de cego Bartimeu ontem. Tome uma atitude, se mova, vá até Jesus, vá àquele que pode tirar suas escamas, vá àquele que pode transformar a sua vida, vá até a Ele. Então nesse texto o que Jesus está dizendo aqui, olha aqui, ouçam, o Espírito Santo está clamando, vão até Jesus. Para de esperar o pastor, o líder, o amigo, as pessoas fazerem algo por você, não, tome uma atitude, vá até Jesus. Vá até Jesus. Não é errado você andar com pessoas. Não é errado você pedir ajuda para as pessoas. Isso é primordial. Mas nós precisamos entender que ninguém vai nos salvar. Quem faz isso é Jesus. E nós precisamos entrar dentro desse contexto e entender que nós como igreja, as prudentes e as imprudentes vão ouvir a voz de Jesus.
Agora a questão é, nós temos óleo para esperar a sua volta? E aqui diz assim, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, por que então vai faltar tanto para nós como para vocês? Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e os que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. 5 prudentes, que estavam envolvidas com o Espírito Santo, que entendiam que o Espírito Santo tinha para direcionar, quando ouviram a voz e dizendo assim, o noivo vem, elas estavam capacitadas, elas estavam ligadas. E quando o noivo entrou, ela pôde ir para o casamento com o noivo. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, todos que estarão ouvindo essa ministração, também querem estar com Jesus. Querem estar com Jesus na eternidade. E ela não pode achar que isso vai ser por pouco. Não, Jesus pode voltar agora, pode voltar daqui 10 anos, mas o importante é você e eu permanecermos firmes, independente das circunstâncias. Se tudo estiver dando errado na sua vida, mesmo assim, sirva a Jesus. Pode estar, o mundo está caindo na sua cabeça, mas eu vou permanecer firme em Jesus, porque Ele é o único que pode te levar à eternidade com Ele. A eternidade você vai viver e eu vou viver. Ou podemos viver uma eternidade com Cristo ou sem Ele. Eu quero viver com Cristo. Mas para isso nós precisamos ter esse azeite. Esse azeite que não acaba, que se renova. Que realmente eu e você possamos ter amor pela sua presença. Se sacrifique. Se sacrifique. Pague o preço. Se envolva nas coisas de Deus, se envolva com as pessoas. Sabe um dos motivos de eu começar essa live? Porque eu identifiquei na minha vida que eu preciso ser motivado por algo. Eu preciso ser motivado por algo. O que você quer dizer com isso? Que quando eu tinha os cultos da rede, então eu tinha uma semana para me preparar. Tinha uma semana para me preparar. Então se eu me preparasse na sexta-feira a palavra, se eu me preparasse no sábado, para mim eu tenho uma semana para me preparar. E aí Deus me fez lembrar de que eu preciso realmente ter um objetivo. E eu preciso realmente me alimentar e buscar e me entregar. E aí Deus falou para mim assim, então já que é isso que você tem que fazer, o que você vai fazer? Qual que é a sua atitude? E aí no sábado de madrugada, 5 horas da manhã, eu assisti uma live. E aí, sem o cara falar nada disso, eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou me desafiar. E aí eu iniciei essa live à meia-noite. Então todos os dias eu tenho que ter conteúdo para escutar as pessoas. Tem sido repetitivo? Quem assiste? Deus tem falado com você? Isso não é porque eu sou melhor ou sou... Não, é porque eu estou tomando uma decisão. Então se você tomar a decisão de falar assim, eu vou falar de Jesus para uma pessoa, todos os dias, você vai precisar se preparar para isso. Então você vai se impulsionar a tomar uma ação. Qual que vai ser a ação? Cara, para mim falar de Jesus para fulano, eu preciso ler a Bíblia. Para mim falar de Jesus para pessoa, eu preciso orar. Para mim estar ministrando a palavra hoje, eu preciso entender o que Deus tem para falar para vocês. Então isso daí quer dizer o quê? Eu estou me desafiando. Então se você quer uma mudança, desperta. Você não quer assistir a live? Não tem problema. Assiste outra coisa. Mas se alimente de Deus. Se alimente do Espírito Santo. Me chama para conversar. Eu sou líder da rede há 4 anos, eu acho. Ou mais. Pouquíssimas vezes alguém veio perguntar para mim a minha opinião sobre alguma coisa. Ou veio falar assim, Leonardo, você pode me ajudar por alguma coisa? Você pode orar comigo por alguma coisa? Então a gente entende que está todo mundo bem. Não é assim, pastor? Ninguém pergunta que está tudo bem, né? Ninguém fala nada. Então eu estou aqui para ajudar vocês. Então quando nós estamos dentro do mesmo Espírito, quando eu te ajudo e você me ajuda porque eu estou te ajudando, as coisas começam a se mover. A igreja ela tem se tornado, como eu tenho falado, uma igreja cheia de máscaras, está todo mundo bem. Aí você fala que está mal, aí a pessoa fala assim, e agora o que eu faço?
Você mandar uma mensagem pro cara assim, e aí, boa tarde, tudo bem? Eu começo assim, paz, boa tarde. Quem já recebeu uma mensagem minha, começa assim, né? Paz, boa tarde, paz, bom dia, paz, boa noite. Esse é o meu salvação. Tudo bem? Aí saiu tudo bem. Aí alguns falam, tudo sim. Ou grande maioria. Mas às vezes tudo sim, mas com aquele sorrisinho, né? E por trás tá aquela máscara. Por quê? Porque as pessoas têm medo, às vezes, de falar assim, não, mas eu tô com um problema e eu não posso compartilhar o meu problema. Compartilha. Compartilha seus problemas, mas com pessoas que querem te ajudar. Mas tem pessoas. Não morra sozinho. A Bíblia diz assim, se andarem dois juntos, um se cair, um caiu, o outro levanta. Mas aquele que ai daquele que está só, que caindo no buraco, quem o livrará? Nós somos um corpo. Nós somos uma igreja, andavam 5 prudentes ali, a Bíblia diz, 5. Então, às vezes, a primeira esqueceu do azeite. Aí a segunda falou assim, estou esquecendo uma coisa, mas não sei o que é. Aí a terceira falou assim, cara, mas o que será, né? Vamos tentar pensar junto, tem alguma coisa esquecendo. Quem já saiu de casa junto com a esposa, com o amigo, com o irmão? Estou esquecendo alguma coisa. Aí chegou a quarta pessoa e falou assim, olha, não sei, mas tá na ponta da língua. Aí a quinta fala assim, é um azeite. Mas por quê? Porque eles estavam andando juntos. Uma estava se comunicando com a outra. E o que nós temos feito? Se isolando dentro do nosso mundo, esperando Jesus voltar e nós ficarmos? Ou a gente é uma igreja unida e servindo a Deus? Porque o que acontece aqui? Eu estou encerrando. Havia 2 igrejas, mas Jesus estava buscando uma noiva. Se tivesse comunicação entre esses 2 grupos, o que teria acontecido? As 5 prudentes chegariam com azeite, as 5 nécias chegariam sem azeite. Só que o que acontecia? Por ter um relacionamento, os 2 grupos, ela iria falar assim, olha aqui, mas por que você não corre atrás do seu azeite? Se fortalece, faz alguma coisa, vai lá buscar agora. Não, as 5 prudentes só se tocaram que a imprudente estava sem porque ela foi pedir. Mas a imprudente sabia que havia azeite sobrando ali. Então o que nós temos feito? Quais têm sido as nossas atitudes? Então que eu e você possamos compreender que a nossa salvação é individual. Então isso quer dizer que a decisão também é individual. Se desafie. Lute contra você mesmo, mas seja santo. Lute contra você mesmo, mas viva uma vida que glorifique a Deus. E aí no último texto diz assim, mas mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia e nem a hora. Então nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas nós sabemos que ele vai voltar. Então vigiem, tome uma atitude, se conheça. Amém? Glória a Deus. Que nós realmente possamos ter essa identidade de servos, de pessoas que realmente clamam e vivem por Jesus. Amém? Você que está assistindo ao vídeo, Deus abençoe a sua vida.